pessoal, então nós vamos de vídeo gravado mesmo. Nós tentamos fazer a live, mas a internet abandonou, né? Então vamos fazer o vídeo gravado mesmo, que o importante é não ficar sem o vídeo, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar, nossa conferência de hoje é sobre Yui, sobre esse sabá que é tão importante e tem uma representação tão importante aí dentro da nossa cultura pagã. Mas antes eu tenho uma coisa para falar com vocês, que é o seguinte: o sabá de Yui, a gente só celebra ele praticamente no final de junho. Mas eu vim trazer para vocês essas informações com bastante antecedência, porque esse vai ser o primeiro sabá que nós vamos celebrar aqui no Coven desde a reabertura. Então, eu já vou deixar com bastante antecedência para vocês verem as correspondências, verem como celebrar, como se interiorizar, quais são os pontos principais que vocês precisam para poder conseguir entender. Então, nós vamos ver com bastante antecedência as correspondências, porque o principal da gente estar celebrando um sabá não é só montar um ritual, montar um altar, não é isso, tá? O principal é a parte interna, é você interiorizar o porquê desse sabá, o porquê de celebrar, quais são as implicações internas e as implicações externas, tá? Porque todo o processo a gente passa ele para fora e a gente passa ele também dentro da gente. Nós também temos as nossas estações internas, nós temos os nossos estados psicológicos. E tudo isso a gente tem que associar, a gente tem que entender. E é importante a gente fazer isso com antecedência para poder a gente conseguir interiorizar aquilo que a gente está vivendo, tá? Primeiro eu só queria frisar com vocês mais uma vez e por que a gente celebra os sabás. Os sabás são as celebrações do sol, tá? Diferente de esbás, que são as celebrações da lua, os esbás, eles são movimentações do sol, então são as celebrações do sol. O sabá de Yui é o nosso solstício de inverno. O que é um solstício? É mudança de estação, então marca a entrada do inverno. Algumas pessoas celebram nessa data outro sabá que não é o Yui, mas aí eu vou entrar no mérito do seguinte: aqui no Coven nós vamos celebrar a roda sul, tá? Porque nós estamos no hemisfério sul e faz mais sentido nós vivenciarmos dentro aquilo que a gente está vivenciando fora. Se você celebra a roda norte, não tem problema. Você pode celebrar a roda norte, mas também pode celebrar a sul, tá? Muitas das vezes tem vários bruxos que fazem dois sabás. Eles celebram o sabá do norte e no outro dia celebra o sabá do sul. Não tem problema também. Então, se você celebra o norte, faz a sua celebração norte como pessoal e a nossa celebração do Coven a gente faz o do sul, que não vai ter problema nenhum, tá ok? Então, é importante a gente celebrar o sabá, porque são os momentos em que existem vórtices de energia. Então, quando o Sol ele entra numa posição dentro daqui do hemisfério sul, que nos proporciona o solstício de inverno, o que acontece? Existe um vórtice de energia gerado nesse período. Então, quando a gente faz a celebração do sabá, a gente vai estar recebendo esse vórtice energético e também fazendo o uso dessa energia para utilizar em alguma coisa que tenha uma coerência energética com aquilo. Então, se eu vou celebrar um sabá de nascimento como o Yui, eu vou aproveitar essa energia de nascimento para mim estar fazendo um feitiço de nascimento, uma poção de nascimento, algo que vai agregar esse tipo de energia àquela coisa que eu quero. Então, por isso que é muito importante a gente celebrar os sabás, para a gente aproveitar esses portais energéticos que são abertos para poder a gente estar aproveitando essa energia. Então, vamos lá. O Yui,
E no hemisfério norte, ele é celebrado dia 21 de dezembro, tá? Que coincide com a data do Natal. Aqui no hemisfério sul, nós celebramos dia 21 de junho. O solstício de inverno, ele também é marcado como a noite mais longa do ano. Por quê? Porque o sol, ele demora a se pôr, quer dizer, ele demora a nascer, né? Então, por exemplo, quando tá no verão, 5 horas da manhã já tem sol. No inverno, 5 horas da manhã ainda tá escuro. Então, o sol, ele vai amanhecer mais tarde e ele vai anoitecer mais cedo. Então, o dia que marca o solstício de inverno é o dia mais curto, que tem menos sol aparecendo. Se a gente for trabalhar com o mito de Yui, nós vamos ter várias associações. Por quê? Se a gente parar para pensar, a nossa religião, vou colocar assim, né, o paganismo, ele é baseado na natureza. O paganismo lá atrás, antes, bem lá atrás, quando as pessoas celebravam só a natureza como fonte suprema de tudo. Por que fonte suprema de tudo? Porque o alimento vinha da caça. A caça normalmente é feita à noite. O que auxiliavam eles na caça era a luz da lua. Então as noites de lua cheia eram noites de caça. Então eles reverenciavam esses astros que auxiliavam tanto na parte de conforto como na parte de conseguir visualizar para poder fazer a caça. Então, todo momento em que existia uma lua cheia, era-se feita uma celebração de comemoração que mais uma vez a lua estava cheia. Assim como o sol. Hoje em dia, as estações elas não são mais tão marcantes por conta de N fatores, que eu não vou entrar no mérito agora, mas antigamente as estações elas eram mais marcadas. Então o período de inverno era muito frio, período de calor, bem mais calor. Então, existiam vários mitos para tentar explicar o porquê do inverno, né? Alguns eram canalizados através das divindades, outros vinham da crendice popular da época. Então, no momento de frio do inverno, foi se associado em que era um período que a escuridão triunfava o dia. E era um momento também de renovação da esperança de que o sol ia voltar. Então, tudo isso era associado também com o Yui. Dentro do mito da roda do ano, que é aquele mito que fala sobre o Deus e a deusa, no mito criacionista, que é da criação de tudo, a gente encontra aí um período em que, assim como se aguarda o nascer do sol, a volta do sol para poder estar iluminando, a deusa aguarda para dar a luz ao Deus. Quem é o Deus? É o sol. Então a deusa, ela está ali gestando essa criança da promessa, que é o sol que vai voltar. Psicologicamente é o momento para a gente refletir. Refletir em quê? No momento da gente deixar ir os nossos medos, nossas dúvidas, ideias desgastadas e projetos acabados. É aquele momento do desapego, que você para pensar o que você ainda está se agarrando que já era para você deixar ir. É hora de deixar o passado para trás e caminhar em direção à luz. Eu já falei que as horas do dia são mais curtas e no decorrer do inverno os dias vão ficando maiores, que é a preparação já que o sol todo dia ele se movimenta, então já é a preparação para o verão. Deixa eu ver o que tenho aqui para falar. Então vamos. O paganismo ele foi muito mais conhecido na parte do hemisfério norte, porque foram os povos que foram mais ligados com isso. O hemisfério sul ele já tinha todo um outro simbolismo. O paganismo do hemisfério sul
a gente costuma dizer que o que é o paganismo aqui no Brasil, no hemisfério sul, o paganismo antigo? Eram os índios, né? Os índios, eles eram pagãos. Por que pagão? Porque eles viviam no campo e eles reverenciavam a natureza. Então, existe muito de conhecimento que os índios têm a agregar dentro do paganismo. Mas o paganismo que a gente vivencia hoje em dia, o mais propagado é o paganismo europeu. Então, o que acontece? A gente tem muito simbolismo dentro do Yui que vem do hemisfério norte. Então, do que você está falando agora? Eu estou falando do seguinte: o Yui, como ele é um solstício de inverno, a gente vai associar a plantas do inverno. Então, vamos lá. Árvore de Natal. Todo mundo sabe, conhece uma árvore de Natal, mas poucas pessoas sabem que a árvore de Natal, que na verdade se chama árvore de Yui, ela tem todo um simbolismo pagão. Então, qual é o simbolismo pagão da árvore de Natal? O simbolismo é que as famílias iam na natureza, na floresta, traziam uma árvore viva, tá? Cortada, para dentro de casa. Árvores essas que tinham folhas que eram folhas de inverno. São aquelas folhas que demoram a murchar. Então aí nós temos o azevinho, um tipo de árvore, de planta que demora a murchar. Nós temos o pinheiro, né, que é o mais conhecido, o cedro, que é um tipo de árvore conífera, que é o formato de cone. Então aí, o que eles faziam? Eles pegavam essa árvore, levavam para casa, tá? Para que os espíritos da floresta tivessem um local para descansar. Então, vamos lá. Então, a árvore de Natal, eles pegavam a árvore, levavam para casa e para que os espíritos da floresta tivessem um local para poder passar o inverno quentinho, para se aquecer nos meses de inverno. E eles penduravam sinos nos galinhos das árvores, que era para poder eles saberem quando esses espíritos fossem visitar, ia tocar o sininho e eles iriam saber que os espíritos visitaram a casa deles. Outra coisa também é que eles colocavam maçãs penduradas na árvore, que era para dar de alimento para os espíritos, e aí, de acordo com o local, tinha-se vários outros costumes, como colocar velas na árvore, ou colocar um pentagrama, que é a estrela que ficava em cima da árvore, e tudo isso eram hábitos de origem pagãs. Então, isso era celebrado na época de dezembro, né? E houve aí uma mesclagem, para não falar outra coisa, com o cristianismo, e foi se colocado que a árvore de Natal, não a árvore de Yui, era um símbolo do Natal. Mas até, se você observar bem, os cristãos, normalmente, eles não colocam árvore de Natal em casa, porque eles sabem que é um simbolismo pagão. Mas se você analisar bem, o Natal da gente, né, a festa popular Natal, ele é uma festa cultural, tá dentro da cultura das pessoas celebrar o Natal. Então não faz sentido você não ter uma árvore de Natal em casa por uma questão ideológica, religiosa, já que o Natal está dentro da cultura. Então a gente celebra como uma cultura, não só como uma conotação religiosa, né? As árvores de Yui, elas representavam também sorte para a família e também um símbolo de fertilidade e prosperidade para o ano que se avizinhava. A guirlanda, ela também representava a roda, que é esse ciclo de início do inverno e termina o inverno e vem o verão e das estações. A guirlanda também tinha esse símbolo da roda que gira a natureza e tudo tem um ciclo, né? Aí nós temos algumas correspondências de Yui. A madeira em si, o toco, ele é um símbolo, árvore, velas, visco, era e abetos. São todas folhas, como eu já falei, que elas duram no inverno. Então são aquelas folhas
que elas demoram a murchar, né? Outro exemplo também é o alecrim, que o alecrim também é outra planta que demora a murchar. O alecrim, o louro, tudo isso você pode estar utilizando como símbolos de Yui. As cores, elas são vermelho, verde, ouro e branco. As comidas que você pode fazer em Yui são comidas da estação, tá? Então a gente analisa. No hemisfério norte, o inverno tem nozes, o inverno tem tipos de frutas que aqui no inverno é diferente, tá? Então vale a pena vocês fazerem uma pesquisa sobre quais são as frutas agora de junho. Então você vai celebrar com as frutas típicas de junho, tá? Outra comida típica que tem é a carne de porco, o hidromel, que é de todos, né? Batatas, cebolas, doces. Então vocês podem fazer várias receitas para poder celebrar o Yui. Ervas, azevinho, visco, era. Muitas pessoas não sabem qual é a planta era. É a planta mais fácil de você identificar. Sabe muro que tem aquelas trepadeiras no muro? Essas trepadeiras era. É mais fácil de você identificar dessa forma. Cedro, louro, zimbro, alecrim, pinho, valeriana e mirra. Os óleos, a gente pode ter o óleo de alecrim, mirra, noz moscada e cedro. Incenso pode ser de pinho ou canela. Os animais associados que eu tenho anotado é veados e esquilos, mas por conta dessa esqueci a palavra. Peraí. Dessa influência do hemisfério norte, tá? Pedras com cores vermelhas, como o rubi, a cornalina e a granada. Então vamos para formas de celebrar o Yui, tá? Você pode celebrar o Yui fazendo um jantar. Assim como a gente faz no Natal, que a gente faz um jantar com toda a família, vocês podem celebrar o Yui dessa mesma forma, tá? Fazer um jantar em família. O Yui, ele celebra muito a família. Você tá com a família, você compartilhar, você dar presentes, tudo isso é correspondências de Yui. Algumas pessoas queimam uma vela dourada no caldeirão, algumas pessoas fazem o tronco de Yui ou toco de Yui, que é você pegar um tronco, fazer 3 furos no tronco e colocar 3 velas. Eu botei aí para vocês na plataforma algumas receitas. Eu coloquei como fazer o tronco de Yui. Coloquei tudo bem certinho, então eu não vou entrar nesse mérito para o vídeo não ficar muito longo, porque já tem esse material lá para vocês, tá? Quais são as magias que a gente pode fazer no Yui? Magias de equilíbrio, beleza, paz, harmonia, cura também, tá? Tem algumas receitas lá também, tem uma receita aqui que eu trouxe, que é bolsa de Yui. O que é a bolsa de Yui? A bolsa de Yui é um saquinho com ervas de proteção, tá? Que tem a receita lá também. Banho, eu coloquei banho. Atividades de Yui. Quais são as atividades que vocês possam fazer, tá? Lembrando sempre naquilo que eu falei com vocês, que tem atividades que são psicológicas, tá? E tem atividades que são físicas assim, normal. Por exemplo, uma atividade psicológica que a gente pode fazer é a gente aproveitar esse período de Yui de renovação da esperança para você pedir desculpa para alguém que você fez alguma coisa que você sabe que você magoou essa pessoa. É você tirar do armário toda a roupa que você não usa mais, ou joga fora, dá para alguém. É você vir renovando as coisas na sua vida. É você fazer um balanço às pessoas que estão ao meu redor, tá? Quem são as pessoas tóxicas? Quem são as pessoas que me fazem bem? As pessoas que me fazem mal? E tirar essas pessoas que fazem mal. Então tudo isso faz parte de como celebrar o Yui.
Eu vou deixar para vocês aí, eu já até coloquei, formas de celebrar o ritual. Como que funciona o ritual? Eu já falei para vocês que ritual nada mais é do que um conjunto de atividades que nós fazemos dentro do círculo mágico, tá? Já expliquei para vocês também que o círculo mágico é como se fosse um cômodo astral, tá? Vale ressaltar que quem não assistiu o vídeo que eu coloquei sobre o círculo mágico, o círculo mágico ele é um cômodo astral. Então vamos lá. Se você for conversar com alguém, um segredo, você vai conversar dentro do mercado, na praça, com um monte de gente em volta? Não, você vai conversar no cantinho, reservadamente com a pessoa. Então, se você vai ali conversar com a divindade, se você vai celebrar, se você vai fazer qualquer coisa, você vai fazer um cômodo astral, que é o círculo, para que outras energias não possam ver, nem ouvir, nem interferir. Então, todas essas atividades que você faz dentro do cômodo astral é um ritual, porque são várias atividades que a gente faz. Então, você vai abrir o círculo, você vai chamar as divindades, vai convidar quem você quer convidar para esse cômodo. Depois disso, você vai fazer a atividade. Você pode fazer um feitiço de cura, um patuá de proteção. Vai fazer isso, tá? É importante também que você monte ali um banquete, né? Você vai celebrar. Qual é a celebração? Qual é a festa que você conhece que não tem comida? Então você vai ter ali o seu banquete e você vai celebrar com os deuses, né? Você vai comer em honra aos deuses. Então você vai oferecer, você vai pegar ali, eu ofereço esse banquete em honra dos deuses, em honra da natureza, como símbolo de renovação da esperança de Yui. E você vai fazer aquele alimento, você vai se alimentar daquele alimento consagrado, cheio daquele vórtice energético que eu já expliquei do Yui. E você vai se alimentar. Você pode fazer um pratinho para você dar de oferenda assim, que você vai deixar ali e depois você vai colocar na natureza. Você vai botar no pé de uma árvore. Gente, não precisa botar um bolo desse tamanho no pé da árvore, você pode tirar uma fatia, né? Pode colocar ali um cálice com vinho, despeja o vinho no pé da árvore, bota ali o bolinho, né? Ah, mas esse cachorro comer? Deixa o cachorro comer, gente, não tem problema. Por quê? Porque a energia da oferenda, ela vai ficar ali enquanto as velas estão acesas no seu altar, tá? Depois que já apagou as velas, já acabou o ritual, os deuses já receberam sua oferenda, entendeu? Você pode botar assim na natureza que o cachorro vai comer feliz aquele alimento ali abençoado. Então tá, vamos lá. Fez o feitiço, pode fazer pó, pode fazer pomada, pode fazer um monte de coisa. Terminou de fazer esse monte de coisa, você pode também dar de oferenda para os deuses uma canção. Você pode cantar uma música, você pode escrever um poema e queimar aquele poema no caldeirão para que ele vá para o astral com aquele poema. Então você não precisa só dar coisas de comer, tá? Régia, não posso fazer, não dá para fazer ritual em casa, não dá porque a família não aceita, não dá porque não dá porque não dá. O que você vai fazer? Você vai fazer uma meditação. Eu vou mandar no grupo uma meditação de Yui. Então você vai deitar, você vai botar esse fone de ouvido e você vai fazer a sua meditação. Dentro da meditação tem momentos em que você vai receber esse vórtice energético para você, para a sua vida, para poder prover aí a mudança que precisa, o renascimento energético que precisa. Então, não dá para fazer o ritual? Não tem problema, porque a gente faz a meditação guiada. E a meditação guiada, enquanto a gente está fazendo o ritual, você está fazendo a meditação guiada, a egrégora está ligada e está tudo bem e está tudo certo, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários do vídeo, porque esse vídeo ele é um vídeo secreto, as outras pessoas não vão ver, só vai ver o vídeo quem tiver o link. Então vocês podem deixar a dúvida nos comentários, vocês podem deixar a dúvida lá no grupo do WhatsApp, tá? Que eu vou responder todo mundo, tá ok? A meditação guiada eu vou mandar um pouquinho mais pra frente, quando já estiver mais próximo do sabá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar lá. Um beijão e tchau, tchau!